Oi, tudo bem? Então hoje eu vou falar sobre um texto que eu li no curso de sueco, que ele se chama Choque Cultural, certo? Então vamos lá. Nesse texto, ele explica que quando a pessoa muda para um novo país, ela vai ter o choque cultural porque as culturas são muito diferentes. Então, dentro desse choque cultural, existem três fases. Tem a fase do turista, a fase do choque e a fase de adaptação. Na primeira fase, que é a fase turista, então tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é legal, tudo, nossa, que bonito. Igual quando a gente faz uma viagem para conhecer um novo lugar e é tudo maravilhoso, tudo legal, tudo bonito. Então essa é a primeira fase. Então aqui no texto a gente tem um exemplo da Petra. Ela é sueca, então ela deixa a Suécia para morar na Espanha. Lá na Espanha, quando ela estava dentro da fase de turista, ela marcou de encontrar com os amigos dela, espanhóis, em um barzinho. Ela marcou de encontrar com ele às 8 horas da noite, só que eles chegavam sempre 8h30 ou 9 horas. Mas enquanto ela estava nessa fase, ela achava tudo engraçado, então ela ria da situação. Tá, passou essa fase, tem a fase do choque. Na fase do choque, a pessoa, ela começa a achar tudo, tudo que ela achava maravilhoso, ou a maioria das coisas que ela achava maravilhoso antes, ela começa a achar chato, né? Então o olhar muda um pouco. E aqui, nessa fase, a Petra ela começou a se irritar com a situação de ter que esperar os amigos dela chegarem no barzinho. E aí ela começou a ter uns questionamentos. Ela começou a pensar, nossa, por que eles nunca chegam no horário? Por que eles não me ligam e explicam que eles vão chegar um pouquinho mais tarde? E começou a pensar também, talvez eles não queiram me encontrar realmente, né? E aí aqui é normal, a pessoa começa a comparar os valores, né, entre as duas culturas, entre os dois países, né? O pessoal sueco, eles respeitam muito o horário. Só que aqui nessa fase, ela começa a pensar no porquê, né? Ela começa a entender as diferenças dos dois países, né? E aí ela começa a pensar também por que ela não pode mudar no sentido de, por exemplo, se ela tá esperando os amigos chegarem, por que ela não toma um café? Por que ela não lê um livro? Então ela começa a pensar em novas possibilidades de lidar com a situação e aceitar a situação, né? Então é importante entender os valores daquele país novo, né? Do país que a pessoa está morando, né? E isso facilita a vivência ali naquele país. E é normal também a pessoa se sentir depressiva e deprimida, né? Nessa fase. A fase de adaptação a pessoa ela aprendeu mais e entendeu sobre a cultura daquele novo país. Então, a partir do momento que ela entende os valores daquele novo país, ela fica mais tranquila, né? E aí, por exemplo, a Petra ela começou a chegar depois do horário que ela combinava de encontrar com eles no barzinho. Então ela chegava umas 8h30 também, ou se ela fosse no horário combinado, ela começou a ler um livro ou tomar um café e não se irritou mais com a situação, né? Ela decidiu entender e mudar o comportamento dela perante a situação. E aqui também fala que se a pessoa depois, mais tarde, muda para o país de origem de volta, ela também tem o choque de voltar. Ela tem o choque do país de origem, porque ela não tem o olhar de antigamente. Ela tem um olhar diferenciado, ela aprendeu mais coisas, ela conheceu outras culturas. Então, quando ela volta, ela conheceu pessoas, né, de outros países. Então, quando ela volta, coisas que às vezes ela nem se incomodava no país de origem dela, ela pode se irritar, ela pode achar estranho e é tudo normal, certo? Tá, aí aqui tem um psicólogo que ele se chama Ulf Frove, eu não sei se tá certo como a pronúncia, que ele é sueco, e ele dá umas dicas para você se adaptar melhor no país quando você muda para um novo país. Então, quando você começa a achar as coisas chatas, você tem que ver quais são os problemas que você está tendo e
pensar em soluções para você resolver aqueles problemas. E isso é normal, isso é coisa da vida, né? Na vida a gente tem problemas e a gente tem que aprender e pensar em soluções para resolver os problemas. Tá, segunda dica é para você se abrir para aprender sobre a cultura, sobre a política, sobre a história do país, para você se adaptar melhor. A outra dica não se esqueça dos seus próprios interesses, seus valores, não se esqueça dos seus hobbies. Então, se você ia na academia, se você jogava futebol no seu país de origem, encontre um lugar para você também ir na academia no país novo, para você jogar futebol. Então, assim, mesmo que seja difícil fazer novos amigos no país novo, esse é um caminho para você encontrar pessoas, né? Com os mesmos interesses e aí você vai ter novos amigos. Não compare os países, certo? Você tem que aceitar que existem diferenças e está tudo bem, está tudo normal. Porque senão você começa a ficar mais depressivo, deprimido. Se você ficar frustrado ao encontrar com pessoas de outros países, né? Porque cada pessoa tem um comportamento, o legal é você pensar em soluções, né? Em outras maneiras de você lidar com a pessoa para você não se irritar, para você não ficar incomodado com a pessoa. E se você é casado ou mora com uma pessoa de outro país, você tem que tentar ser mais flexível, né? E sem esquecer dos próprios valores, né? Muito importante. Por exemplo, se vocês têm filhos juntos, é melhor você escolher as suas guerras. Por exemplo, em vez de vocês discutirem qual a tradição que vocês vão seguir no Natal, por exemplo, para comemorar o Natal, é melhor vocês conversarem sobre como vão educar as crianças, né? E aí vocês não vai ter tantos conflitos, né? Durante esse relacionamento. Bom, é isso. Essas são as dicas e as informações do texto que eu achei muito interessante e legal de saber. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Então é isso. Espero que gostem também. Tchau, tchau. Beijinhos.